cumprimento a todos e todas que estão participando da CIT, e aqueles que estão nos assistindo também aí pelo YouTube. O nosso bom dia a todos e todas. E gostaria também de, nesse momento, não apenas como uma mera formalidade, mas de nos solidarizarmos com as mais de 460 famílias que perderam entes queridos pelo Covid. E esse cumprimento é muito em virtude de que cada um e cada um de nós que estamos participando dessa CIT, direta ou indiretamente, perdemos alguém querido, e de alguma forma isso nos coloca em um lugar comum. Eu acho que uma discussão como essa tem que fazer com que cada um de nós, independente do espaço de poder que estejamos ocupando, independente do ente federado que estejamos representando, temos que entender que é uma luta coletiva e que esse momento pandêmico tem que nos levar a refletir sobre a transitoriedade nossa, da nossa existência, e por isso o nosso fazer tem que ser um fazer comprometido, um fazer cada vez mais ético, mas um fazer pensando no outro, ainda que esse outro nem saibam da nossa existência. Quando a gente trata da questão orçamentária, e muitas vezes a nossa fala enquanto município parece ser uma fala muito personalizada, e a gente quer dizer que não é, né? E não é algo para defender o município e defender o Estado, o governo federal. Esse não é o nosso papel aqui. O nosso papel é achar realmente alternativas para que garanta, né? E nós, enquanto ente público que estamos aqui, estamos para garantir realmente acesso a bens, a serviços, garantir proteção social. E esse é o grande problema, né? O problema não são os números que estão nas planilhas. O problema são as vidas humanas que estão em cada município completamente desassistidas. E a gente não pode ficar realmente omisso a essa desassistência em um momento de pandemia como que estamos vivendo. Não podemos ocupar um cargo público e achar que estamos tratando apenas de planilhas ou de números, né? E nós, nordestinos, valorizamos muito a palavra. Acho que é um momento muito feliz esse de ter um ministro que se compromete com a palavra. Ele se comprometeu na reunião com o presidente Elias, ontem reafirmou isso na reunião que estive com ele, e acredito muito na palavra e no esforço, né, que o Ministério e o atual ministro têm se colocado para negociar com o Ministério da Fazenda no que diz respeito à recomposição orçamentária. Infelizmente, no nosso país é assim, tem que ter um convencimento para mostrar ao outro ministro que nós estamos perdendo vidas não apenas para o Covid, mas para a fome, pela desassistência, pela falta de acesso à proteção social. Tem que provar ao outro ministro que milhares de famílias estão em situação de rua e nós não teremos equipe para fazer abordagem ou atendimento. Que temos milhares de crianças órfãos e que os nossos abrigos e serviços de acolhimento não têm como acolher porque nós não temos recursos para tal. Tem que provar que as pessoas estão com fome, precisando de cesta básica e de auxílio funeral e não terão CRAS para entrar porque não teremos profissionais nem teremos condição de mantê-los abertos, porque estamos em um momento de desfinanciamento. Mas eu acredito que realmente o ministro está fazendo essa caminhada que ele alegou fazer, que está indo aí junto ao Ministério da Economia para fazer essa recomposição. Mas tem alguns pontos apresentados aqui nessa pauta que eu entendo que é fundamental que nós aprofundemos, não mais no processo de convencimento, porque ninguém tem que convencer ninguém mais, são 2 anos de discussão, existem convicções muito incrustadas com relação a isso, a gente está falando de um mundo real que tem que ter alternativa, tem que ter solução para o problema, esse é o ponto, né? Então, primeiro eu gostaria de pensar que, quando fala de valor estimado no orçamento, e que a SNS estimou, nós não estamos falando de estimado. Estimativa é quando você não sabe o que vai gastar. Estimativa é quando você coloca para cima o que está estimado. O que está colocado aqui como estimado, na verdade, é o que sempre foi pactuado, é o que já era executado, é o que já era necessário, é o que já se executava há mais ou menos uma década. Nós nunca tivemos aumento de recurso aí para os serviços da básica e da especial. É aquilo que já se mantinha no financiamento há muitos anos. É isso que nós estamos chamando de estimado, né? Então, a partir do momento que sai do que era executado, do que era necessário, isso nós estamos falando de um financiamento federal que não cobre, e todo mundo já sabe isso, que não cobre as despesas de nenhum serviço da básica nem da especial. Nós estamos dizendo aqui que todos nós sabemos, está legislado,
que é papel dos municípios, dos governos estaduais e federais cofinanciar o SUAS. Nós já sabemos que o ente federado é o que mais arrecada no país, por isso deveria financiar mais, e não é isso que acontece. Mas nós estamos tirando toda essa discussão. Nós estamos dizendo assim que o que já existia, o básico do básico, que era cofinanciado pelo governo federal, é aquilo que está sendo chamado de estimado, né? E o valor final, nós tivemos aí um corte de 65%, né? Esse é o fato real. Mas eu queria trazer à tona outras possibilidades, né? Diante desse corte, e como foi colocado, o Ministério, dentro do Ministério, ele tem outras ações e tantas ações, inclusive a 2583, que é uma ação meio, e que a gente viu que entre aquilo que foi orçado e que foi gasto, teve uma sobra. Por que não remanejar isso aí? Mas eu não quero falar só disso. Dentro das outras ações que nós temos dentro do Ministério, porque quando é colocado que o SUAS ele equivale a quase 3, né, um terço do orçamento do Ministério, também foi colocado muito bem, que nós estamos falando do BPC, que não entra no que a gente está falando aqui dos serviços. Nós estamos dizendo que para a população brasileira ter acesso à proteção social, para além dos programas de transferência de renda, é fundamental, é necessário a oferta de serviços. E nós estamos falando do desfinanciamento exatamente no serviço. E se a gente for ver em número de valor exato, né, o financiamento do serviço ele é uma agulha no palheiro. Né? Nós estamos falando aí de 2,5 bi, então, se nós tivéssemos 1,5 bi, nós temos aí duas questões que precisam ser vistas. O próprio Ministério não pondera sobre a possibilidade de remanejar dentro da sua própria pasta recursos para os serviços, pela essencialidade do serviço, principalmente no momento pandêmico, e no momento pandêmico precisa realmente ter esses ajustes. Até que haja esse convencimento, que a gente não sabe se ele acontecerá, porque não depende de nós no próprio Ministério. O Ministério está fazendo uma força para convencer outro Ministério, mas nós não sabemos qual vai ser a reação do Ministério da Economia com relação a isso. E a população brasileira não pode ficar refém desse desfinanciamento, porque nós estamos falando do atendimento diário a esses milhões de brasileiros e brasileiras que dependem efetivamente da assistência social. E alguns deles dependem para sobreviver, como aqueles que estão nos serviços de acolhimento institucional. Quanto à portaria, o secretário Elias já colocou muito bem, a portaria ela não reduz o orçamento, mas ela limita a possibilidade de pagar o que se deve, né? Então, o Ministério se exime de dever, não diz assim, eu não devo mais e ponto final. Só que, para além da portaria, eu acho que é interessante que se o Ministério entender que, de fato, não vai ter como recompor o orçamento, que o que vai financiar é apenas esse 35%, isso precisa ficar claro para a sociedade brasileira. Isso precisa ficar delineado, escrito e divulgado. Olha, o que o Ministério vai poder financiar a nível de SUAS é tal valor, e isso que vai ficar como valor até para planejamento dos municípios, porque os municípios não sabem quanto vai receber cada mês, não sabem o que fazer. Mas o que está acontecendo é jogar uma bola, né, no colo dos outros, e olha, fique aí e se vire, porque quem operacionaliza no cotidiano, quem atende as pessoas no cotidiano, são os municípios, e os municípios ficam aí respondendo e também respondendo a culpabilidade, né, porque o usuário do serviço ele não sabe que esse dinheiro não está chegando, não está vendo dinheiro em lugar nenhum, que o município é que tem que atender, ponto final, né? E atender com todas as outras demandas que surgiram agora, como nós temos reiteradas vezes falado, sobre a fome, sobre a questão do auxílio funeral. Comentava ontem com a colega que está aqui na reunião, inclusive, o município dela financiar benefício eventual no que diz respeito ao auxílio funeral, em um município de pequeno porte, né? Gastava aí, em média R$5 mil por mês, está gastando agora aproximadamente R$40 mil da fonte 00 só para auxílio funeral. Então, o que a gente precisa é de clareza, né? A gente fica muito feliz em ter a palavra, o comprometimento, saber que realmente existem pessoas envolvidas, existe uma secretária que agora entende do que é assistência, porque viveu assistência, inclusive nos municípios, mas a gente sabe que é uma luta cotidiana, assim como é para nós nos municípios e nos estados, só que precisamos agora tratar isso com muita clareza, né? Então, vai haver um remanejamento do próprio Ministério para tentar recompor. Se não existir
essa recomposição por parte do Ministério da Economia, o que é que vai se fazer? Qual vai ser a posição do Ministério? Qual é a clareza legal disso para que a população brasileira saiba e não fique apenas os municípios tentando achar arremedeio, como a gente diz aqui no Nordeste, para fazer algo que está impossível de ser feito, né? Porque nós estamos aí com o Sistema Único de Assistência Social colapsando por desfinanciamento mesmo, né? Então, o município ele não tem como arcar, por mais que queira, né, e por mais que se esforce, nós não temos, porque arrecadamos menos, porque estamos com uma demanda exacerbada e nós gostaríamos dessa clareza. Então, quais são os pontos? Para além do compromisso e da promessa de que vamos estar articulando com outro ministério, quais são as possibilidades reais dentro do próprio ministério, a partir do que foi apresentado a gente agora, né, do Fundo Nacional de Assistência, e aquilo que está dentro do ministério, mas que não está no fundo e que poderia, de repente, estar sendo remanejado. Então, a nossa fala seria muito nessa linha. Muito obrigado a todos e todas.